Pronto, vamos lá, vamos dar continuidade aí à nossa aulinha de hoje, né? Fazendo a sessão 2 agora, continuidade do exercício. Deixa eu procurar ele aqui, achei. Trazer ele para o lado de cá, para não atrapalhar a gente. Pronto, vamos lá, né? Então, esse aqui tá ok. Liquidez. Agora, vamos para o próximo exercício, né? Relacione a coluna 1 com a coluna 2, associando os tipos de índices às suas definições. Tá? Então, você tem o de liquidez geral até a de liquidez imediata, tá? Então, a gente vai associando aqui em relação aos conceitos. Aí ele fala aqui, revela a capacidade de pagamento de curto prazo da entidade mediante o uso basicamente de disponível e valores a receber. O que é que vocês acham que esse índice aqui, ele caberia? Qual é o índice de liquidez que caberia nessa assertiva? Quem chuta aí? Quem não é chutar? Quem sabe aí a resposta desse primeiro? Uma senhora de 95 anos. Alguém se arrisca? Italiano, no norte da Itália, que foram contaminados por Covid-19. Não. Já estão recuperados, estão curados. Professora, a senhora pode voltar o outro slide, por favor? Bom, vamos lá. No outro slide, você tem liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca ou liquidez imediata. 30 estudantes repatriados do Chile estão em isolamento no Recife. Um deles. Volta lá para a pergunta, por favor. A pergunta é você correlacionar a coluna 1, ou seja, o número 1, 2, 3, 4, dentro dessas definições aqui. Qual é o índice que revela a capacidade de pagamento de curto prazo da entidade mediante o uso basicamente de disponível e valores a receber? Liquidez imediata. Eles foram entrevistados e receberam um termo. Todos se comprometeram a cumprir os... Qual é a liquidez? Sabe por que a seca? Vou explicar. A liquidez... Quem está com a televisãozinha ligada? Desliga o Jornal Nacional aí. Alexandra, teu áudio está aberto. Mas já resolveu. Ó, liquidez seca. Por quê? A liquidez seca, minha gente, ela tira o estoque, né? E a liquidez imediata é só o disponível, valores a receber não entra. Então, ele não podia ser liquidez imediata, porque ele diz assim, com disponível e valores a receber. Liquidez imediata é só o disponível. Disponível com apenas valores a receber é a liquidez seca. A liquidez corrente, ele entra bens e entra todos os valores a receber, tá? Então, ele vai entrar disponibilidade, outros bens e valores a receber, certo? Já a liquidez seca, ela tira o estoque. Então, só isola ali os títulos e a disponibilidade. Então, seria aí a primeira, já seria o número 3, que corresponderia aí à liquidez seca. Indica a porcentagem de dívidas a curto prazo em condições de serem liquidadas de maneira imediata. Aí. Qual é esse índice? Bora, me diga aí. Esse é imediato. Vamos lá. Esse índice aqui é eu explicando, ó. Liquidez seca, ó, o tratamento, né? A liquidez já está dizendo aqui, né? Ó, o gabaritozinho. Ó. Se ele está falando, indica a porcentagem de dívidas a curto prazo em condições de serem liquidadas imediatamente,
Ele já está dizendo que é a liquidez imediata, né? Então, imediata é o que ele tem, é quando a empresa ela diz assim, só é o dinheiro que ela tem. Tira do banco, tira da aplicação, tira do caixa, é liquidez imediata. A única liquidez imediata dentro do balanço é o disponível. O resto não é imediato. Por quê? Porque a pessoa tem que pegar aquilo ali, aquele bem ou aquele título, e se desfazer dele para transformar em dinheiro para poder usar. Então, não é liquidez imediata, certo? Então, esse outro já está dizendo imediatamente, é o título de liquidez, é o índice de liquidez imediata, né? Então, 3,4, deixa eu voltar aqui. Esse aqui revela o quanto existe do ativo circulante e ativo não circulante para cada R$1 de dívida circulante e não circulante. Esse também já está dizendo, gente. O que é que ele está envolvendo? Dívidas de curto e longo prazo ao mesmo tempo. Já é uma dica que eu estou passando para vocês. É a corrente? Não, a corrente é a próxima. Essa é liquidez geral. Quando ele envolve o circulante e o não circulante, ou seja, dívidas de curto e longo prazo, ele está envolvendo o circulante e o não circulante, tá? Olha só, dívida do circulante e não circulante, matou. Quando envolver o não circulante na parada, é liquidez geral, tá certo? Ok? Ok. Não tenha dúvida. Quando envolver o não circulante na parada aí, vai ser a geral, porque ele vai ver o todo, né? Então, aqui seria liquidez geral, tá? E esse último, que seria a corrente, por que corrente? Lembra que eu fiz um trocadilhozinho? Quando for o liquidez corrente, lembre do C para tratar do circulante, ou seja, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, tá? Então, não tem errado. Então, esse último seria a liquidez corrente. E aí, o gabarito seria 3, 4, 1 e 2, tá? E tem a explicaçãozinha, que foi essa que eu falei para vocês. Esse material, quando terminar a aula, eu vou disponibilizar na sala Google para vocês, tá bom? Vai estar lá direitinho. Tá certo. Para mim ainda tá um pouco confuso, professora, essa parte desse assunto. Eu não tô conseguindo associar muito bem, não. Pronto, vamos lá. Vou tentar ajudar você. Vamos lá. Bom, o índice de liquidez, ele vai medir a parte financeira da empresa, tá certo? É um índice que ele vai ver a capacidade que a empresa tem de honrar suas dívidas, primeiramente. Esse índice, ele divide-se em índice de liquidez imediata, índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e índice de liquidez geral. Bom, cada um, ele vai pegar o comportamento da empresa com o que ele tem lá de bens e direitos, ou seja, o que ele tem para poder honrar suas dívidas, né? É como se você, pessoa física, eu tenho dívidas, tenho financiamento, tenho um monte de coisa para pagar. Então, eu vou ver a minha capacidade que eu tenho de honrar esses meus compromissos. Aí eu começo a avaliar a minha capacidade, aí eu começo aos poucos. Primeiro, eu vou analisar a minha capacidade imediata. Qual é a capacidade imediata? Ou seja, se por acaso os meus credores viessem me cobrar agora, né, que são dívidas minhas que eu tenho para vencer daqui até um ano, vamos supor, eu vou avaliar, e eu quero saber se eu tenho dinheiro guardado, certo? Seja no banco, ou seja em casa, se eu tenho dinheiro guardado para honrar com aquilo ali, naquele momento que eu estou analisando, tá? Eu vou tratar da minha liquidez imediata.
O que é que eu tenho dinheiro agora, nesse momento que eu estou analisando, analisando a empresa, analisando a minha situação, o que é que eu tenho dinheiro para pagar minhas dívidas lá de curto prazo, porque longo prazo não me interessa agora. Eu estou trabalhando com dívidas de até um ano do exercício seguinte. Então, esse é o meu índice de liquidez imediata. Se ele der maior do que 1, isso quer dizer que eu fique tranquila, porque eu vou ter capacidade de pagar e ainda vai sobrar, né? Bom, esse é o primeiro análise que a gente pode fazer, certo? Que os usuários podem fazer. A segunda, você vai trabalhar com a liquidez corrente da empresa. Ou seja, você vai avaliar a empresa ou você com tudo que você tem, vamos supor, eu vendo, sei lá, peças de roupa, eu tenho um estoque, né? Eu tenho meu dinheiro, eu tenho gente me devendo dinheiro, né? Então eu vou me avaliar não só com minha parte que eu tenho no banco ou na minha casa guardada, como também outras dívidas de uma pessoa, né? Que eu tenho para receber, né? Eu posso até trazer até a experiência de hoje, né? Eu tenho uma amiga minha que ela é advogada e ela tem uma empresa de advocacia, uma empresa até bem conceituada. Só que acontece, quem é pessoa, um profissional autônomo que depende da parte da justiça, de estar aberto lá, de trabalhar com alvará, de pegar novo serviço, nessa situação atual do país, está sofrendo, né? Então, o que acontece? Ela ficou sem entrada de recurso, então, naquele momento, ela trabalhava com um índice de liquidez imediata baixo, provavelmente, porque se ela está desesperada nesse momento, ela praticamente não tinha um índice de liquidez imediata bom, mas o índice de liquidez dela, digamos assim, seco ou corrente, é grande, né? O liquidez seca quer dizer aquela liquidez que ela tira lá, ela não vai usar o estoque que ela tem, né? Ou seja, nenhum estoque, ela vai utilizar os títulos, né, que ela tem. O liquidez corrente dela foi bom, né? O liquidez seca dela era bom. Por que ela disse para mim? Eu não tenho recursos meus de imediato, mas eu tenho muitos títulos, muita gente, muitos clientes que estão ainda para me pagar em relação aos processos que eu fiz, as minhas petições, e que eu geralmente não cobrava, assim, não ficava no pé cobrando. E ela disse que começou a entrar em contato com esses clientes para se programar, para fazer o pagamento para ela. Então, na visão que a gente vê desta cliente, desta Alessandra, olha o pessoa, áudio. era o índice de liquidez dela imediata não era legal, porque se fosse legal ela não estaria tão desesperada, mas o índice de liquidez corrente seca que ela tinha era bom. Por quê? Porque ela tinha títulos a receber grande, né? Então, só que aí vai partir da análise do usuário, né? O que é que ele está querendo? Né? Esses títulos são fáceis de ser recebíveis, são fáceis de ser trocados. Então, numa análise financeira dessa, tem que ser avaliado tudo. O que é que a gente quer? Que todos os índices de liquidez sejam grandes, tá? Sejam maiores do que 1, tá? Mas a gente tem que avaliar, ela tinha um índice de liquidez imediata meio ruim, né? Porque se ela tivesse bom, ela não estaria aperreada. Por quê? Porque ela ia ter dinheiro lá guardado, né? Se fosse mais do que 2, fosse 2 ou 1,5, ela teria para aguentar aí uns 2 meses, né? Mas ela não tinha. O que é que ela tinha? O índice de liquidez corrente e seca bom. Por quê? Porque ela tinha títulos a receber. E aí ela teve que correr atrás para fazer com que esses títulos gerassem recurso imediato para ela. Entendeu? Então, é só que você tem que se centrar. Liquidez imediata só vai envolver o dinheiro, o cash, que é o banco, né, o disponível. Liquidez seca vai envolver
os títulos a receber, o dinheiro, tirando o estoque, ou seja, a empresa não precisando se desfazer da mercadoria dele, do estoque dele, tá? O liquidez corrente já é uma situação mais apertada. Ele tem que usar tudo que ele tem lá de títulos a receber de curto prazo e todos os bens que ele tem de curto prazo, lá da atividade operacional, ele tem que usar para se desfazer, para honrar suas dívidas de curto prazo. Entendeu? E o geral é uma situação que se deve analisar se, por acaso, a empresa fechar. Se a empresa fechar, ver se ela tem capacidade de pegar todos os bens que ela tem, todos os títulos, sejam eles de curto ou longo prazo, se desfazer de tudo isso para honrar tanto suas dívidas de curto prazo como de longo prazo, porque a empresa vai fechar. Entendeu? Eu já acho liquidez geral uma percepção de análise mais para empresas que estão em solvência, que estão encerrando, entendeu? Deu para entender um pouquinho mais, Keila? Quem me perguntou, não foi você, Keila, quem me perguntou foi... Foi eu, Karine. Melhorou muito, entendi agora. Karine, pronto, Cá. Então, assim, é essa percepção que vocês têm que ter, tá? E aí a gente, veja, para a gente achar o índice é fácil, né? Feito que ele estava dizendo, se a prova for assim, mas quando a gente começa a jogar isso na parte conceitual, aí começa a dificultar um pouquinho, né? Então, o que é que vocês têm que aprimorar agora? Aprimorar a parte conceitual mais, realizar a leitura, né? Vocês têm acesso à biblioteca virtual, então, assim, procura fazer leitura. Hoje em dia, tem vários livros ou material que vocês também... Ler resultados, eu geralmente digo aos alunos, sabe o que você faz? Coloca lá, relatório financeiro, demonstrativos financeiros da, sei lá, Americanas, Ambev, Natura, quem mais tem capital aberto? Gerdau, Apple, empresas grandes, né? Entra na Bolsa de Valores, no site da Bolsa de Valores, pega lá um ramo de atividade, entra na empresa e vê lá, relatórios financeiros. Vai ter os indicadores lá. Aí vê lá as análises deles também, é um bom estudo também para se fazer, certo? Vamos lá. Continuando aqui. Então essa questão ficou claro? Deu para... Sim, muito. Então, vamos lá. Aqui tá as respostazinhas. Essa aqui eu resolvi, acho que não. Deixa eu ver. Ainda com balanço... Tá? A gente tem aqui as informações, tá? Olha só, gente, nesse balanço aqui, dos 35 mil até os 23 mil do estoque, é o ativo circulante ou não circulante? Circulante. Isso. Circulante. Do investimento até essa continha de ajuste a valor recuperável ou não Circulante. circulante. Não, circulante. O realizava a longo prazo aqui eu não enxergo, porque eu estou vendo apenas investimento e o imobilizado. Então, eu estou vendo aqui do ativo não circulante apenas o investimento e o imobilizado. Então, se a questão, por acaso, pedir liquidez geral aí, tá? O autor deve, com certeza, ter utilizado o grupo do ativo não circulante todo, né? Porque eu não estou vendo realizável a longo prazo, né? Então, vamos lá ver o que é que está pedindo na questão. Ele quer liquidez seca. Fácil! Vamos lá, me dê a liquidez seca aí. Vou passar o balanço. Liquidez seca, raciocinem. Me dê valores. Eu quero vocês agora trabalhando. Vamos lá. Quais são os valores que eu vou utilizar? É a seca, tá? Vamos lá.
Seca. Tem alguém que falou no chat, mas eu não sei se eu posso abrir o chat daqui. Deixa eu trazer para cá. Não. Estoque, ele não pode ser circulante, por quê? O estoque não pode ser circulante porque o que está no grupo do circulante é tudo que está ligado à atividade operacional da empresa relacionada a compras e vendas, né? Ou seja, a movimentação de negócios da empresa. Então, por isso, o estoque, ele é um bem circulante, ele é um bem de negociação da empresa. Quando a empresa tem um bem que ela não é um bem negociável, ou seja, ela não tem intenção de vender, não tem intenção de negociar, ele passa a ser ativo não circulante, tá? E aí, gente, eu vou utilizar o quê para liquidez seca? Seria o caixa, o banco, ajuste de valores. Caixa, banco. Esse perdas estimadas, quer que eu diga a vocês o que é? É o PSLD. Perdas estimadas de crédito são do títulos que a empresa dá como perda, né? Que aqueles clientes, mais ou menos, né? Ela faz uma provisão de clientes incobráveis, ou seja, clientes que não vão pagar, faliram, morreram, saiu do espaço, não vai receber. Aí eles fazem uma provisão de perdas, né? Por isso que ele tira daí, porque não vai receber, por isso que ele reduz do grupo de duplicatas, entendeu? Então, entra o quê? Vamos lá? Qual é a fórmula do liquidez seca? Qual é a fórmula do liquidez seca? Ativo circulante, menos estoque, menos despesa antecipada e sobre passivo circulante. Perfeito, perfeito. Então, entra aí, caixa, banco, duplicatas a receber, menos PSLD, estoque não entra, tá? Mas se você quiser botar menos, né? Aí soma tudo, mais 23 mil, depois menos 23 mil, pode fazer para fazer a fórmula completa. Dividida por fornecedores, salários a pagar e empréstimos de curto prazo. Tá? Vamos para a fórmula. Mas, professora, nesse caso, o estoque ele não é obrigatório, já que ele aparece na fórmula? Não, sim, ele é obrigatório quando você faz a soma do ativo circulante todo, ou seja, você vai somar aí de 35 mil a 23 mil e depois retirar os 23 mil, né? Entendeu? Porque o estoque ele é retirado do ativo circulante. Vamos para a fórmula. Vamos para cá. Olha lá. 35 mil mais 7 mil, tá? E aí, ó, a gente inseriu, jogou lá o ativo e depois tirou o estoque, tá vendo? Só para mostrar aqui, ó. Aqui o total do ativo circulante. 177.250, que foi o quê? 35 mil, caixa, banco, duplicatas a receber, menos PSLD, mais estoque. Passivo circulante, investimento, imobilizado, né? Não vi mais o que tinha lá, dá 27.360, tá? O passivo circulante. Então, qual é a fórmula? Ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante. Olha só, o passivo circulante, fornecedor e mais outras coisas que estavam lá, ele vem dividindo. E o ativo circulante aqui, o que é que eu vou tirar? O estoque, ó. O estoque era 23 mil. Então, eu tirei 23 mil. Professora, mas se eu não precisasse demonstrar a fórmula, bastava eu considerar até os 750? Ignorava, né? Para ser mais rápido, sem usar a fórmula, bastava você somar os 35, os 70 mil,
os 50 mil diminuído dos 750. Aí você ia chegar ao valor e ia dividir por 27.360, que dá 5,64. Tá? Opa, peraí, que eu fiz alguma besteira aqui. Quero tirar esse chatzinho. Deixa eu fechar o chatzinho. Vamos lá. Aqui, ó. 5,64, tá vendo? Olha só o balanço de novo, para a gente estudar ele. Vê só, eu poderia, se eu não precisasse demonstrar a fórmula, pegar aqui, ó, e usar apenas o caixa, banco, duplicatas, PSLD. E dividir por quem? Fornecedor, salários a pagar e empréstimo de curto prazo. Por quê? Porque como eu já tenho de maneira analítica, eu não usaria estoque, entendeu? Para achar o indicador rápido. Mas como a gente quer demonstrar a fórmula, a gente somou o ativo circulante tudinho, depois tirou o estoque, né? Entenderam o que eu quis dizer? Eu entendi. E aí, gente, tá claro? Alguma Entendi dúvida? também. Pronto. Eu só fiquei na dúvida nessa questão desse meio 750, que é o PCLD. Porque eu nunca tinha visto no balanço, não. É uma conta nova, né? Por isso que eu disse a vocês, procura balanços enxutos. Ó, o ativo tem várias contas, vai aparecer várias contas. Apenas cuidado com as contas que você tem que tirar da forma. Por exemplo, o que é que de fato você tem que saber? Despesa antecipada, estoque, que são contas que você tem que excluir do ativo circulante em determinada forma. As outras você considera dentro do circulante, entendeu? Por exemplo, essa, você viu ali que ele reduz da conta de duplicata. Você nunca viu a conta, mas você iria aceitar ela e colocar ela dentro da forma, diminuindo ali, né? Ia pegar e ia diminuir, usar ela diminuindo o valor, né? Porque está no circulante ali. O PSLD, ele é justamente isso que eu disse para vocês, né? São títulos incobráveis que a legislação brasileira, para a contabilidade, ele diz assim, ó, você pode tirar uma média em percentual do saldo que você tem de duplicatas a receber de clientes que não lhe pagam. Vamos supor, durante 3 anos eu tenho 5% do saldo da minha conta de duplicatas a receber, que eu tenho de meus clientes, 5% desse saldo são clientes que não me pagam, que me dá que não. Geralmente são clientes que falem, são clientes... Então, eu tenho, em média, 5% do saldo da minha conta de títulos a receber, de duplicatas a receber, que são de clientes incobráveis. São clientes que acontece algo e aí eu tenho perda, né? Então, a legislação, o que é que ela faz? Ó, você já faz uma provisão de baixa desses títulos, de maneira separada, né? Por baixo, para demonstrar o quanto que você baixou de perda, né? E considerar isso como uma despesa, tá? Para a empresa. Então, você credita lá o ativo, por isso que ela está redutora ali, e debita despesas com PSLD, né? Com duplicatas incobrado. É como se tivesse uma perda mesmo para a empresa. Temos 10 minutos, tá? Ok. Certo? Certo. Então, vamos lá. Esse aqui, ele dá, ó, perceba que ele dá 2 períodos, o X17, quer dizer, 2017, 2018, tá? Vocês vão ver muito isso. Vocês vão ver 2000x1, 2000x2, X0, X1. Sempre o X1 é o período atual, X0 é o período antigo, tá? Nesse caso, X17 é o período antigo e X18 é o período atual. Deu as informações. Eu posso tirar qualquer informação aí desse balanço. Vamos ver o que é que ele quer. Ele quer o índice de liquidez geral. Ele quer o geral, tá? Ele quer o índice de liquidez geral. Bom, gente, aqui, ó.
pode-se afirmar que o índice de liquidez geral da empresa nos 2 períodos corresponde, respectivamente, a... Então, o que é que eu vou fazer? Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, que é o passivo total, certo? Volta para o balanço, vamos achá-lo. Ó, então, eu tenho aqui a disponibilidade, eu tenho o estoque e tenho a duplicatas a receber, tá? Dividido por fornecedores, salários a pagar e financiamentos de longo prazo. Móveis e utensílios e imóveis são considerados imobilizados, né? Então, aí lá vamos nós. Olha só, imobilizado, na nossa teoria, não entra nem imobilizado nem investimento. São contas do não circulante, ativo não circulante, mas não entra, porque a gente está vendo só o realizável a longo prazo, tá? Que é os títulos de longo prazo, que entra no índice de liquidez geral. Então, vamos lá, a fórmula está aqui. Então, eu só vou considerar o ativo circulante, por quê? Porque o ativo não circulante, o realizável a longo prazo, nesse balanço não tem. Não tem, né? Então, não usa, é 0. Dividido por 40 mil mais 30 mil, tá? Então, eu tenho 0,57, isso para o ano de 2017. Fazendo a mesma coisa para o ano de 2018, eu tenho 0,54. Volta para o balanço para a gente namorar ele. Ó. E aí, eu tenho os 2 valores, tá? Dando resultado, salários e financiamento. Aqui ele já chamou, ó, 30, 40 mil, mais 30. E aqui, ó, 45 mil mais 75 mil, ó. O que é o passivo circulante? 25 mais 15, ó. 40 mais 5. E o não circulante? 30 e 75. Que, ó, financiamentos de longo prazo. Então, o que é que vocês têm que ter cuidado? Apenas com balanços que não dá o total. Fica ligado nas continhas. Esse balanço não dá o total do circulante e do não circulante. Aí você tem que saber o que é circulante e o que é não circulante. Para o passivo é mais fácil, porque passivo ele vai dizer financiamento de longo prazo, títulos de longo prazo, duplicatas a pagar de longo prazo. Aí você já sabe que é passivo não circulante. E, ó, total do passivo circulante mais o passivo não circulante, 0,57 para o ano X17 e 0,54 para o ano X18. Volta na assertiva, letra B, 0,57 e 0,54, que ele quer dos 2 anos, tá? Dos 2 períodos. Dúvidas? Sim ou não? Vamos finalizar a linha de hoje. Não, mas quando vai fazer, surge um pouquinho de dúvida ainda com essas cascas de banana. Vai ter que praticar, tem que pegar. A melhor forma que você faz é pegando um monte de balanço e fazendo. Pega esses 4 índices e faz pelo menos de 5 balanços. Pelo menos. Pega 5 balanços na internet e faz. Analisa, faz, analisa, faz, analisa. Você não vai esquecer mais nunca. Certo? Ó, você vai mandar, né, isso daí e uma ficha, né, pra gente praticar? Vou mandar essa daí e vou mandar exercícios para vocês fazerem, tá certo? E a gente vai fazer mais, tá? Professora, as provas vão ser online, é? Oi, eu não sei. Em relação ao processo avaliativo, eu não sei o que foi que a faculdade determinou. Eu acredito que não, porque, veja, nosso ano letivo normalmente, né, termina em julho, né, fim de junho para julho, por aí. Então, eu acredito que daqui para lá já deva ter normalizado. E pode ser que eles façam, pode ser, viu, gente? Ninguém falou nada. Estou dizendo que pode ser que eles façam um processo avaliativo só e o outro trabalho. Pode ser que eles façam 2 processos avaliativos com os conteúdos, né? E aí separe os assuntos, são hipóteses. Ou eles façam um só,
com todo o assunto acumulado, ou eles façam 2 avaliações, escolham 2 datas para trabalhar com assuntos da primeira, com assuntos da segunda, entendeu? Eu não tenho nem ideia, mas eu acredito que vai ser presencial. Eu acredito até pelo tempo, né? Porque o ano letivo termina em julho, não é possível que daqui para lá não se resolva isso, né? Eu acredito. Para finalizar, aqui eu trouxe um exemplo de análise só para vocês. Eu peguei o resultado de alguns índices dado aí nessas questões. O de liquidez seca de 5,64, a gente lê. Para cada R$1 de dívida no curto prazo, a empresa tem condições de saldar R$5,64 com conta do disponível e valores a receber. Tá? Liquidez corrente, 1,23. Para cada R$1 de dívida no curto prazo, a empresa tem condições de saldar 1,23 com contas de curto prazo, com disponíveis e valores com bens e direitos, né, digamos assim, da empresa de curto prazo. E se tiver um outro, o liquidez geral, por exemplo, para cada R$1 de dívida de curto e longo prazo, a empresa tem condições de saldar 1,23 com bens e direitos, tanto de curto como de longo prazo da empresa, tá? Então, é assim que lê as análises, tá, gente? Vou voltar aqui para a gente conversar. Bom, finalizamos hoje, certo? Então, as análises é assim que se lê, tá? Eu sei que não é legal ficar pegando balanço lá e ficar fazendo, que o bom mesmo é ter essas fichinhas aí, essa movimentação. Mas enquanto não aparece para vocês, eu aconselho a vocês a pegarem esses balanços e fazerem essas análises. A internet tem um monte de balanços, tá? Vocês podem pegar um balanço desses do enunciado e fazer todos os índices e analisar, comentar eles, tá? Isso seria muito bom, tá? Mas eu vou ver, porque eu queria também uma ferramentazinha para a gente utilizar o que a sala Google oferece, né? Uma ferramenta que a gente também possa, de vez em quando, entrar lá e fazer online, né? Fazer uma enquete, fazer uma coisa assim também diferente para vocês mudar um pouco também, tá certo? Ok? Então, passe essa semana aí, estudem, porque na próxima aula a gente vai inserir o índice de endividamento, tá? Também. Já deu para vocês praticarem um pouquinho. E aí, na próxima semana a gente vai. Oi, Keila, pode falar. Se tiver já os slides da próxima aula, se quiser mandar para a gente, só não chegar voando na aula, né? Entendi. Certo. Antes do dia mesmo da aula. Eu tenho até o que eu vou começar. Porque, vê só, deixa eu avisar. Esse aqui, ó. Peraí, porque eu não compartilhei. Deixa eu vou colocar ele lá para vocês também, tá? Que é esse aqui, que eu pensei até que ia dar para a gente começar, mas não vai dar, não. Porque já está no fim. Ó, tá vendo? Esse é de estrutura de capital, que é o próximo que a gente vai ver, tá? Aí esse aí eu vou, deixa eu falar